Fala, fiel, sou o bicampeão mundial Deco. E eu não sou o bi-rebaixado Guta. Vamos para mais um pós-jogo. Desculpa pela voz. De Corinthians 2, porco imundo, raça imunda 0. O Corinthians volta a ganhar o derby. Pô, tamo temático hoje. Chora porco, não sei se tá dando pra ver aí. Porque, irmão, hoje tá liberado tudo, velho. Hoje, mano, não tô nem aí pra análise, eu não tô nem aí pra tática, eu não tô nem aí pra nada, porque o Corinthians ganhou do Palmeiras um dos derbys mais importantes dos últimos sei lá quantos anos. Valia muita coisa. Muita coisa. Valia pra gente sair lá de perto da zona do rebaixamento, abrir uma gordura, abrir uma vantagem e quebrar um tabu de algum tempo que o Corinthians não ganhava do Palmeiras e de quebra ainda deixar o Palmeiras longe da briga pelo título, que agora o Botafogo pode abrir até 6 pontos de vantagem em cima dos caras e a gente conseguiu, mano. Eu não sei nem se eu vou conseguir fazer um pós-jogo muito racional, muito analítico, que nem das outras vezes, porque é um sentimento muito de êxtase, é um sentimento muito de felicidade. Mas vamos falar a verdade? Se a gente for analisar o jogo, um primeiro tempo que a gente sofreu, né? A gente sofreu muita coisa. O Palmeiras foi melhor que o Corinthians no primeiro tempo, foi superior, criou mais chances. Se não fosse o Hugo e também um pouco de sorte que a gente teve no primeiro tempo ali, a gente poderia ter saído perdendo. Porque o Palmeiras criou, o Corinthians sofreu muito com a dobradinha de Félix Torres e Hugo no primeiro tempo para marcar o Estevão, não estava conseguindo encontrar esse moleque, e o Palmeiras estava conseguindo encontrar muitas bolas dentro da área do Corinthians. Teve chance com o Flaco Lopes, teve chance com o Felipe Anderson, e eles não aproveitaram. O Corinthians também teve chance, teve com o Yuri Alberto, não sei se estava impedido, porque no estágio eu não consegui ver dali. Estava impedido. Que ele tentou de cobertura, teve uma outra chance com ele, que ele chuta o Everton, faz uma boa defesa, mas aí entra o cara que pra mim é o principal personagem desse derby, é o principal personagem dessa vitória importantíssima do Corinthians, Rodrigo Garro, que muita gente fala, não, a gente passa pano, a gente fica passando pano pro Garro, a gente fica valorizando um cara que não tá jogando nada. Irmão, você não se tira o melhor jogador da sua temporada, o cara mais habilidoso do seu time, por 3 jogos ruins, porra. Você não tira, mano. Não tira, porque num jogo como esse, ele pode aparecer, ele pode botar a bola debaixo do braço, fazer um golaço no primeiro tempo, dar uma assistência no segundo e correr o jogo inteiro, e marcar o jogo inteiro, e roubar a bola e sofrer falta o jogo inteiro. Uma partida espetacular, assim como fez o Hugo, assim como fez o contestado Martínez, que se é para correr, se é para marcar, ele agrega muito bem, e hoje agregou demais no meio campo do Corinthians. Uma partida que passou longe de ser perfeita, mas que de garra, de entrega, de espírito, teve muito. E o Corinthians sentiu o que era jogar um clássico e graças a Deus a gente volta a ganhar. Desde 2021 que a gente não ganhava deles, não tinha ganho nenhum clássico no ano e do melhor jeito possível a gente bate os porcos e ainda deixa eles, bem longinho de ganhar mais um título. O que mais dá um sentimento bom para essa vitória, além de toda a importância, além de tudo que você falou de tabu, da quantidade de tempo que a gente não ganhava deles, de ser um derby que é importantíssimo, nosso maior rival que tá lá em cima, a gente deixa eles mais longe da briga pelo título, a gente se afasta da zona de rebaixamento. O melhor é ver como foi essa vitória. Foi um 2-0, foi contundente, por incrível que pareça, o Corinthians jogou para ganhar. O Palmeiras pode ter tido mais oportunidades claras, que nem você falou no primeiro tempo, o Palmeiras foi bem melhor do que o Corinthians, só que o Corinthians jogou para ganhar. Chegou na frente do gol, foi maduro, o Garro foi importantíssimo para criar jogadas pro Corinthians e a gente conseguir chegar mais perto do gol deles. Isso que é foda, mano, que tem que ressaltar. O Garro foi um dos grandes responsáveis pela nossa eliminação da Sul-Americana com o gol que ele perdeu. O Mateuzinho foi um dos gigantes responsáveis pela eliminação do Corinthians, porque não jogou absolutamente nada, os 2 gols saíram pelo lado dele e a gente foi eliminado. E são 2 caras que saíram de 2 antagonistas para 2 protagonistas do jogo de hoje, que jogaram muita bola, o Garro com gol de assistência, o Mateuzinho com uma partidaça, que fizeram a gente se distanciar da zona de rebaixamento. O próprio Martínez, enquanto o Martínez não vinha sendo criticado, e hoje comeu a bola, praticamente meio tempo inteiro do segundo tempo machucado e jogou muito. E participou da jogada do segundo gol também, que foi mais importante ainda pra gente sacramentar o resultado. Então isso que deixa mais feliz a gente. O espírito do time, a entrega, a forma como foi, o time inteiro se doando muito, o Yuri acreditando até o final pra fazer o gol, o Garro correndo que nem um desgraçado, o próprio Martínez jogando que nem um maluco. Cara, o time inteiro se doou demais. O Hugo vibrando toda vez que fazia uma defesa. Dava pra ver que os caras entenderam o que era o derby, entenderam como eles poderiam fazer, porque o Corinthians sabe das limitações. O Palmeiras é um time melhor. Tanto que teve mais a bola, primeiro tempo finalizou mais, teve mais escanteio, ficou muito mais em cima do Corinthians, mas o contra-ataque era nosso. As saídas eram nossas e quando a gente chegava lá na frente, a gente agrediu os caras. E foi assim que a gente venceu esse jogo de hoje. Sendo maduro e jogando muita bola, sendo muito aguerrido, jogando que nem o Corinthians.
Se a gente quer ganhar de time mais forte que a gente, é sempre assim, é colocar o pé no chão, entender que a gente é mais fraco, porque o time do Corinthians é mais fraco que o time do Palmeiras, mas que a gente vai partir para trocação, de igual para igual, entendendo as limitações, mas sem abaixar a cabeça para ninguém, sabendo que jogando com raça dá para vencer qualquer um. A gente poderia ter vencido o Racing se tivesse jogado dessa forma. A gente poderia ter vencido o Flamengo e ter classificado se tivesse jogado dessa forma. Exatamente. E eu acho que pra mim o que faltou no Corinthians muito nesses últimos anos, principalmente em clássico, é saber jogar um clássico. E eu não digo saber jogar um clássico porque o Corinthians venceu. Claro, se o primeiro tempo o Palmeiras tivesse aproveitado as oportunidades, a gente poderia aqui estar falando de uma derrota e aí o sentimento seria totalmente outro. Mas como que isso não aconteceu? Vamos analisar o que foi hoje, cara. O Corinthians, há quanto tempo que o Corinthians não olhava para o adversário? Foda-se quem é o adversário. Não importa o time dos caras, não importa a qualidade, não importa o retrospecto recente deles, mas olhar e falar, aqui você não vai arrumar nada, velho. Aqui quem manda é o Corinthians. Essa camisa é muito pesada, essa camisa é muito grande. Então o que a torcida fez hoje? O combo torcida, jogador, comissão, que eles fizeram hoje é o que o Corinthians tem que fazer em todo clássico, que é mostrar pros caras que quem manda é o Corinthians, é botar medo. Desculpa, pode vir gente que vai vir criticar, realmente é delicado porque a gente tá tratando da vida de um animal, mas o lance lá da cabeça do porco. Tem que ter essas paradas, mano. Tem que ter mosaico provocando, tem que vir um jogador deles na linha de fundo, todo mundo xingar, jogar água, jogar tudo em cima, porque tem que pôr medo. Medo, porque não estão jogando contra qualquer time, estão jogando contra o Corinthians. E não importa o nosso momento, não importa o momento deles, derby é derby, clássico é clássico, e eu concordo com você, o Corinthians fez o que tinha que fazer hoje. É não desistir de uma bola, você pode estar inferior no jogo, os caras podem estar melhor, podem estar em cima, mas é dar vida, é se jogar. O elenco do Corinthians, os zagueiros do Corinthians, naquele lance, logo depois que o Corinthians faz 1-0, que o Estevão quase empata o jogo, se jogaram, o Hugo se jogou, o André Ramalho se jogou, se joga na frente da bola pra evitar, cara. Dá bicão pra frente, não vacila, joga sério, mata a jogada. É isso que você tem que fazer, é mostrar pros caras que quem manda aqui é o Corinthians. E que não importa a nossa fase recente, não importa os anos sem título. Quando que você joga um clássico, quando você joga um jogo grande, tem que prevalecer a força e a energia do time grande. E é isso que o Corinthians fez hoje, acreditou até o final, não se prendeu em limitação e venceu o jogo. E se bobear, por mais que o Palmeiras teve chance, a gente também teve chance. Às vezes poderia ter sido até um 3-0, um 4-0, mas o importante é que a gente ganhou o jogo. O Corinthians ganha, fica aliviado, respira e ainda por cima bota uma moral gigantesca. Agora falta pouco, rapaziada. São 38 pontos que o Corinthians tem, 45 é a conta mágica, a gente pode precisar de menos, pode precisar de mais, mas o 45 é o que todo time mira. Pro Corinthians agora, são, cara, 7 pontos ali em 6 jogos, é muito plausível e essa vitória dá um ânimo demais, um ânimo muito grande pro Corinthians continuar lutando. Duas coisas conforme as coisas que você falou. Primeiro, que você disse do lance que tem que ter medo do Corinthians. E pra mim, mais importante que isso, é o Corinthians dentro de casa jogar sem medo de ninguém. É o Corinthians jogando dentro de casa na Neoquímica Arena com 46 mil pessoas do seu lado. O Corinthians, a gente já falou aqui um monte de vezes, por pior que esteja a situação, o Corinthians no Campeonato Brasileiro perdeu um jogo em casa pro Botafogo. Não perdeu mais pra ninguém. E o Palmeiras tem que vir aqui e tem que sentir medo de jogar contra o Corinthians. E o Corinthians também não tem que ter medo do Palmeiras. Na minha opinião, pelo menos, a gente não ganhou do Flamengo na Copa do Brasil porque teve medo do Flamengo. O Flamengo, mesmo com 10, o Corinthians teve medo do Flamengo. Teve vários jogos aí que a gente teve medo do adversário. Pô, o Corinthians estava ganhando de 2-0 do Atlético Paranaense, tomou o gol do 2-1 e ficou com medo no primeiro tempo. É que no segundo tempo o Mendes fez o golaço e as coisas se desenrolaram. Mas o Corinthians não pode jogar dentro de casa com medo de ninguém. Seja de Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Real Madrid, não é pra jogar em casa com medo de absolutamente ninguém. E outro ponto que você falou, que é o lance da pontuação, de como as coisas estão indo, eu acredito que nas contas de qualquer um, ninguém tinha colocado vitória contra o Palmeiras hoje naquelas contas pra gente escapar do rebaixamento. A gente, por exemplo, não colocou, a gente colocou empate, nós dois. E, cara, essa vitória dá um respiro tão grande que foi o que a gente falou, 7 vitórias em 6 jogos. 2 vitórias e um empate, pode perder ainda 3 até acabar o campeonato que o Corinthians salva. A gente pode daqui 3 rodadas já tá salvo. É claro que ainda é pé no chão, a nossa briga ainda é contra o rebaixamento, a gente não tá salvo, a situação ainda é relativamente complicada, tá ainda ali naquele bololô, mas foi um passo muito importante. Vale lembrar que ano passado o Santos ganhou 3 seguidas, uma delas foi contra o Palmeiras e estava praticamente salvo do rebaixamento. Na última rodada deixaram cair, perderam as 3 últimas e foram eliminados. Foram eliminados não, né? Foram rebaixados. O Corinthians não pode deixar a peteca cair agora.
Esse é o momento que a gente engatou 3 vitórias seguidas, tem que ser maduro contra o Vitória, não pode perder lá nem ferrando, porque senão deixa um adversário direto praticamente se livrado da zona de rebaixamento. Tem que trazer o jogo contra o Vasco aqui e ganhar. Tem que ganhar do Cruzeiro, que provavelmente vai ser reserva por causa da Sul-Americana, e ganhar. Tem que vencer o Bahia aqui dentro de casa, tem que ser maduro contra o Grêmio fora, tem que ser maduro também contra o Criciúma fora. A situação tá boa e a gente pode alcançar coisas maiores, a gente pode garantir ainda uma Sul-Americana para o ano que vem. Hoje as coisas estão muito mais tranquilas. Saiu uma tonelada das costas do Corinthians nessa vitória de hoje. Exatamente. Eu acho que outro ponto que a gente pode enfatizar, porque hoje o pós-jogo vai ser longo, rapaziada. Corinthians ganhou e ganhou um derby. Então a gente tem que falar muita coisa aqui. A gente tem que falar, acho que bastante da comissão técnica do Corinthians, do Ramon e do Emiliano. Porque, de fato, vinham sendo muito questionados, e eu acho que justamente porque o que eles fizeram nas eliminações para Flamengo e Racing e alguns jogos do Brasileirão acabaram com o time. Eles conseguiram destruir a própria tática deles. Mas o que a gente não pode falar, e o que a gente tem que bater na tecla sobre essa comissão técnica, é que tem espírito. Pode ter faltado em um jogo ou outro, mas normalmente tem espírito. Normalmente tem gana. Normalmente tem raça. E hoje teve de novo. E eu acho que é bom isso, porque eu não vejo o Ramon como um técnico para 2025. Não acho que uma continuidade do Ramon pode ser benéfica para o Corinthians. Mas trocar de técnico agora, como muita gente estava pedindo, eu acho que é ser um tiro no pé, mano. Você achar um técnico faltando 7 rodadas para acabar o campeonato, brigando para não cair, ia ser um tiro no pé. Só que perder um derby na segunda-feira depois de 2 eliminações em semifinais com o Corinthians não jogando nada, também ia ser complicado de sustentar. Então essa vitória é importante para esse grupo, que pode ser um grupo que vacilou em muitos momentos. E pode ser um grupo que boa parte dele no começo do ano deixou muito a desejar. Mas não é um grupo que merece cair, cara. Pela união que tem com a torcida, pela entrega que tem dentro de campo, pela qualidade de alguns jogadores individuais, o Corinthians tem sim bons jogadores, não é um grupo que merece cair. Então uma vitória muito importante em um jogo que eles foram bem. Além dos jogadores, a comissão técnica foi bem. Eu não gostei da formação inicial com 3 zagueiros, não acho que surtiu efeito, ainda mais jogando com o Félix Torres do lado esquerdo e com o Hugo, mas chegou no intervalo, não estava dando certo, trocou a formação, colocou o Raniel e o time encaixou. O Corinthians fez um puta segundo tempo. O Palmeiras só chegou na base do abafo, o Corinthians chegou no segundo gol, poderia ter feito mais, controlou o meio campo, voltou às rédeas do jogo. Foi melhor do que estava no primeiro tempo, sendo que já estava ganhando e a teoria era se defender mais e conseguiu fazer isso com muita frieza, muita maestria. Fora que, então quando vai bem a gente tem que ressaltar. Teoricamente você tirou seu melhor zagueiro para colocar um volante extremamente contestável. E o time melhorou. O time foi bem. Isso é leitura do treinador, querendo ou não. Quando vai mal, a gente fala que a gente bateu o pau no Ramon, cara. A gente meteu o pau no Ramon. E nele no Emiliano. E hoje, cara, os caras foram bem. Não tem o que falar. Foram bem e garantiram a vitória pro Corinthians. E só para finalizar, eu acho que isso é importante. Eu acho que o jogo de hoje, ele preza para retomar a confiança da comissão técnica, da gente, que a gente estava muito abalado, do Garro, que é um cara que a gente precisa que ele esteja bem, a gente precisa que ele tenha confiança, porque ele é um diferencial absurdo pro Yuri continuar nessa consistência, um time que não tomou gol num jogo tão importante para dar moral pro sistema defensivo do Corinthians, que anda falhando tanto ultimamente. Então foi o jogo da redenção, foi o jogo de lavar a alma e graças a Deus foi contra o melhor adversário possível, na melhor hora possível. Eu acho que o ponto também é a gente olhar pra frente agora, que deu uma distanciada, a gente ainda tá preocupado com a situação lá atrás, só que finalmente a gente pode dar uma respirada, porque o Corinthians não tem mais foco em outras competições, é só o Campeonato Brasileiro e vai ter uma semana inteira para trabalhar, para descansar, para focar no Vitória. Então, vamos supor, se o Corinthians tivesse um jogo agora de competição internacional na quarta-feira, ou se tivesse que pensar numa eventual final daqui pra frente, não tô falando que foi bom que é das Copas, óbvio que não foi, mas se tem alguma coisa de positivo para tirar disso, é que agora o foco é só no Campeonato Brasileiro. Agora a gente pode ficar nessa batida, nessa euforia de ter ganhado o Clássico hoje e amanhã, e aí a partir de quarta, foco total no Vitória, sabendo que ainda é um jogo importante e que o Corinthians ainda pode alcançar coisas boas nessa temporada. Ainda pode tentar beliscar uma parte de cima da tabela, vai que, em termos de premiação, de dinheiro, é importante para o Corinthians qualquer dinheiro que entrar agora, principalmente na situação financeira que a gente está e pela falta das competições que a gente vai ter ano que vem. Então, colocar a cabeça no lugar, comemorar a vitória, que tem que ser muito comemorada, a gente vai comemorar pra caramba, e os caras também não vão, obviamente tem que ser muito comemorada, mas também ter consciência de que ainda tem 6 jogos importantes pela frente. Qualquer ponto que o Corinthians conquistar daqui pra frente do campeonato, qualquer posiçãozinha na tabela que a gente conquistar, vai ser muito importante. E só para finalizar, não criar um discurso de ilusão,
Porque é o que você falou. A gente está empolgado, mas o foco ainda é para não cair. O foco é a briga contra o rebaixamento. Mas a gente já começa a mirar a possibilidade de tentar uma Sul-Americana para o ano que vem, o que é muito importante para salvar 2025, que até o momento só é Paulista e alguma das séries do Brasileirão, né? A gente torce que seja a Série A. E vai que uma Libertadores. Eu não acho tão impossível. Tem chance de abrir um G9 esse ano. Se o Cruzeiro ganhar a Se o Sula... Cruzeiro ganhar a Sula. Título... O nono colocado, que é o Vasco, se eu não me engano, tem 43 pontos. O Corinthians tem 38. É difícil. Mas ainda tem uma margem para sonhar. O Atlético Mineiro tem 41. A gente tem 3 pontos pontos seguidas, ganhou do vice-líder. Obviamente dá para sonhar. Pô, se a gente for cogitar ganhar os 3 jogos dentro de casa, que é plausível essa conta, o Corinthians chegaria a 47 pontos. Sim. Aí teria que fazer pontos fora de casa contra Grêmio, Vitória e Criciúma, que também é plausível de se pensar. Não é a realidade, claramente. A realidade é outra. Mas o Corinthians já começa a mirar outras coisas. Agora o Corinthians pode assim, de fato pensar para frente. O Corinthians pode de fato olhar para esses jogos jogo a jogo, porque realmente não tem outro foco. É só o Campeonato Brasileiro. Pô, vamos dar vida contra a Vitória. Ganhar do Vitória custa o que custar. Se alguém vai ser expulso, se alguém vai ser desfalque na próxima partida por terceiro amarelo, ganha do Vitória, custa o que custar. E a gente começa vendo, vai indo assim jogo a jogo, que a gente pode alcançar coisas boas hoje, esse ano ainda. Vamos lá, notas. Hugo. Nota altíssima pro Hugo, nota 9. Fez 2 defesas excepcionais. 9,5 pro Hugo. 10, porra! Foda-se! A gente ganhou, porra! Nota 10 pro Hugo. Fez uma partidaça, fez uma defesaça no primeiro tempo quando ainda tava 0-0. E fez uma defesa absurda numa cabeçada do Rony quando já tava 2-0, mas era aos 35 do segundo tempo. O jogo ia pegar fogo, o Palmeiras ia vir pra cima, a chance de empate era grande porque a gente sabe do mental desses caras que é uma merda, é uma desgraça, eles sempre conseguem esses lances no final. E o Hugo foi muito bem, foi seguro mais uma vez, fazendo, sempre encaixando a bola, sem dar rebote, com os pés foi bem, fez esses 2 milagres e soube fazer cera na hora que tinha que fazer. Nota 10 pro Hugo. Eu vou de nota 10 também. É isso, vai subir a nota de todo mundo hoje. A gente tá em empolgação. Nota 10 pro Hugo, concordo com o que você falou. Ele salvou o Corinthians em pelo menos 3 vezes, cara. E no primeiro tempo, que é o que eu falei antes, se o Corinthians toma 1-0 ali, acabou. O cenário do jogo era outro. O Hugo salvou o Corinthians de sair com o primeiro tempo ganhando. Porque é verdade que os primeiros 20, 25 minutos do Corinthians foram ruins. E o Hugo foi o grande responsável pro Corinthians ter o 0 no placar e depois conseguir fazer o 1, né? E sair pro intervalo vencendo o jogo. Então, foi muito importante. Um detalhe também, não sei se você já estava no estádio essa hora, com 20 segundos de jogo teve uma chance pro Palmeiras. Sim. Ele chutou mal, mas o Hugo foi lá e encaixou. Tava lá. O Hugo não errou nada, cara. Não errou nada. Até lance de cruzamento na área, lançamento, o Hugo saiu bem em todas. Até tinha umas horas que eu achava que o Hugo poderia se complicar, porque eram lançamentos muito mais pra beirada da área do que propriamente pra mim a pequena área dele, né? Mas ele conseguiu sair e saiu bem. É um jogador que tem um espírito absurdo, mano. Absurdo. Nota 10 pro Hugo. Fora que, se a gente for fazer a comparação, de um lado teve o Hugo, que fez essa partida, que não foi igual ao goleiro do outro lado. Que não conseguiu fazer milagre e se cagou quando viu o jogador indo pra cima dele. Exatamente. Mateuzinho, vamos lá. O primeiro tempo do Mateuzinho, eu acho que teve algumas questões que eu não gostei. Porque o Corinthians estava jogando numa linha de 3 e o Mateuzinho era esse cara para fazer a função de um ala. Em muitos momentos, o Felipe Anderson e o Caio Paulista estavam sozinhos do lado esquerdo, porque o Mateuzinho estava muito afunilado dentro da área e demorava para ter essa saída para marcar os 2 jogadores do Palmeiras. Tirando isso, a partida do Mateuzinho foi muito boa. Nos momentos que a bola foi perto do Mateuzinho, que o Mateuzinho foi para a jogada, ele foi muito bem. Seja defensivamente, principalmente no segundo tempo, porque as notas crescem para mim pelo segundo tempo da equipe, porque o primeiro para mim foi abaixo, e também pela participação no gol. O Mateuzinho deu assistência para o Garro no momento que ele estava dentro da área, que ele estava brigando para fazer esse gol, e ele vai muito bem para tirar a marcação do Caio Paulista e rolar para o Garro. Foi muito maduro. O Mateuzinho fez uma grande partida. Vou tirar um pouco a nota por conta dessa distância nos primeiros minutos do jogo, mas como ganho de 2-0, não tendo o que reclamar, nota 8,5 pro Mateuzinho. As notas vão ser altíssimas, rapaziada, eu não tô nem aí. 9 pro Mateuzinho, eu adorei a partida dele, juro. Jogou muito a bola. Foi muito bem no primeiro tempo pra anular o Felipe Anderson. Rapaziada, o Felipe Anderson jogou? Alguém aqui sabe se o Felipe Anderson jogou? Se não jogou, é muito por conta do Mateuzinho, mano. Anulou completamente o cara que era pra ser uma das estrelas do Palmeiras, que não jogou absolutamente nada. No primeiro tempo ele foi muito bem, que nem se falou no lance da assistência, muito maduro, mano. Vários jogadores ali pegavam aquela bola e chutavam de esquerda de qualquer jeito. Ele foi lá, driblou, cortou o chute, rolou pro Garro, foi inteligente pra fechar essa jogada.
Então, cara, excelente. Ainda no primeiro tempo, ele deixa o Yuri numa grande condição de finalizar, que ele puxa um contra-ataque, toca pro Yuri, e o Everton faz uma grande defesa. Segundo tempo do Mateuzinho, muito bom. Anulou o Dudu, outro que eu nem sei mais se ainda joga bola, parece aí jogador de atividade. Mateuzinho foi muito bem na partida de hoje, nota 9. O primeiro tempo, vamos falar do André Ramalho, que foi quem saiu. Tava fazendo uma partida normal até aquele momento. Como sempre, ele é um dos principais na saída de bola. Dos 3 da zaga fazendo saída de bola, eu acho que foi, obviamente, o que menos errou. O Gustavo Henrique também não errou muito não, mas enfim, ele é o cara que faz essa saída de bola e tava até que ok na partida. Achei que ele tava um pouco atrasado em algumas marcações. Achei que ele e o Mateuzinho, inclusive, estavam um pouco confusos entre si, entre quem marcava quem saía para marcar, quem ficava. O José Martins às vezes entrava nesse bolo também, ficou um pouco confuso essa marcação, mas no geral ele foi bem, não errou em grande coisa, não comprometeu em nenhum momento. Deixei ele com nota 6,5. Deixar o Ramalho com nota 7, porque ele foi melhor do que nos outros jogos. A gente via o André Ramalho caindo muito. Geral se perguntava, cadê aquele André Ramalho? Cadê aquele zagueiro que chegou e encantou, que assumiu a posição e virou titular absoluto? O André Ramalho pecou muito nos últimos jogos. E hoje ele fez uma partida segura, uma partida correta. Sai muito por conta de uma possível lesão. A gente espera que não tenha acontecido nada de mais grave. Mas naquele momento eu achei que ele estava seguro. Não estava me passando tanta insegurança. Eu acho que o sistema defensivo inteiro do Corinthians estava mal no primeiro tempo como um conjunto. Mas ele individualmente eu achei ok. Nota 7 para o André Ramalho. Assim como o Gustavo Henrique, que para mim fez um bom primeiro tempo e um excelente segundo tempo. Um excelente segundo tempo. Não sei como que esse zagueiro não é titular do Corinthians. Não errou nada. Ele faz o simples, cara. Você não vai ver o Gustavo Henrique driblando 3 caras, tirando uma bola em cima da linha. Mas ele faz tudo que um zagueiro tem que fazer. Jogar sério, quando que o lance aperta, dá um bicão para frente. Quando que vai precisar fazer um passe curto, faz um passe curto normal, ganhar pelo alto. Ele melhorou muito nesse fundamento, até pela altura, e tá ganhando bastante. Para mim foi o melhor zagueiro do Corinthians hoje, nota 8 pro Gustavo Henrique. Eu vou de nota 7,5 porque eu não acho que os zagueiros nenhum teve um grande destaque, mas eu concordo que ele foi o melhor zagueiro do Corinthians na partida de hoje. Muito seguro, tanto pelo alto quanto por baixo, e que nem você falou, é o cara que faz o arroz e feijão. E na situação que o Corinthians está, de tabela principalmente, de desempenho, é isso que a gente precisa, um cara que jogue simples. Eu não entendo ele ser reserva, de verdade, já bati muito aqui no Gustavo Henrique, mas ele tem uma crescente excelente no segundo semestre. Eu não entendo como ele é reserva pra Kaká, pra Félix Torres, pra qualquer um. Pra mim ele é mais zagueiro que os dois, ou ele é mais zagueiro que o André Ramalho. Mas nota 7,5 pra ele, boa partida. Félix Torres, não dá, velho, não dá. Tem uma coisa ou outra que dá pra destacar positiva do Félix, mas pra mim ele não é zagueiro de nível de Corinthians, mano. Não tem como. Ele foi bem na marcação dobrada em alguns momentos pra marcar o Estevão, mas o Félix Torres é o cara que tava tentando entregar, mano, desde o começo do jogo. Se o Corinthians teve tanto problema pra sair jogando no primeiro tempo, que essa era a estratégia, com os 3 zagueiros o Corinthians tentava sair jogando. Não conseguia passar muito pelo Félix Torres. O que errou de passe, o que chegava atrasado em várias jogadas. Teve um contra-ataque que ele matou do Corinthians no segundo tempo, que ele tentou dar um passe por baixo pro Garro, que ninguém entendeu. Cara, ele tenta entregar. Essa é a impressão que eu tenho. O Félix Torres várias vezes tenta entregar, porque ele acha que ele é muito melhor do que ele é, sendo que ele é um zagueiro ruim, tecnicamente muito fraco. O que tem de positivo para destacar é esse quesito da marcação, que ele foi importante para fazer uma cobertura, e também que ele rouba a bola para o primeiro gol do Corinthians, que ele consegue antecipar o passe errado, não me lembro de quem é, do Palmeiras, mas ele antecipa o passe, toca pro Yuri Alberto, e dali se desenrola a jogada do primeiro gol. Mas no geral, mano, como é um zagueiro pavoroso, eu ia deixar com uma nota bem baixa, mas como o Corinthians ganhou, eu vou deixar ele com a nota mais baixa do time titular, vou deixar ele com nota 6. O Félix Torres, para mim, ele vai de momentos no jogo. O primeiro tempo dele, tirando esse lance que ele realmente antecipa e ele constrói a jogada do gol do Corinthians, porque ele antecipa e passa. Se ele passa certo pro Yuri, já é um bom passe pro nível dele. Então, tá ok. Mas do resto, boa parte das jogadas que o Palmeiras criou no primeiro tempo foi culpa dele. Ele tomou um banho pro Estevão no primeiro tempo. Um banho. Ele e o Hugo, os dois tomaram um banho. Ele foi muito mal no primeiro tempo. Pra mim, vinha sendo o pior jogador até aquele momento. Mas o segundo tempo dele, eu achei o segundo tempo estável. Tirando esse lance que ele erra o passe, ele não errou mais nenhum lance, conseguiu um ou outro bote, foi firme nas jogadas. Eu achei o segundo tempo dele justo, bem justo. Mas o primeiro tempo dele peca muito. E se o Corinthians não saiu atrás, foi por conta do Hugo. Porque se fosse por culpa dele, o Corinthians teria tomado 2-3 logo ali nos primeiros 15, 20 minutos. Vai aumentar um pouco a nota por conta
da interceptação mesmo que originou o primeiro gol do Corinthians. Mas eu vou ficar com uma nota 5, cara. Não consigo dar uma nota muito alta, não. Assim como o Hugo, que pra mim foi melhor que o Félix no jogo, por conta do segundo tempo. O primeiro tempo do Hugo eu acho horrível. Horrível. É uma parada assim bem cruel mesmo. De não entender jogada. Teve até uma bola que ele consegue roubar. Você fala, pô, mano, o Hugo foi bem. Ele toca pro Garro. Um movimento óbvio dele passar, porque todo lateral passa, ele desiste. E o Garro, que já esperava a passagem dele, passa. E o Corinthians perde a bola. Sofreu muito para marcar o Estevão. Muito para marcar as investidas do Palmeiras ali pelo lado. Fora que tecnicamente não é um cara que agrada. Mas no segundo tempo, para mim, ele teve uma curva de evolução, assim como o Félix Torres, só que uma curva de evolução maior. Porque ele anulou o Estevão no segundo tempo, cara. O Estevão no segundo tempo não jogou bola. E o Hugo foi muito bem no segundo tempo. Ele teve uma melhora muito grande, muito também pelo coletivo da equipe. Mas eu não vou dar uma nota tão alta, porque o primeiro tempo dele eu achei pavoroso. Nota 6,5 pra mim. Eu vou seguir com você, assino embaixo de tudo que você falou e vou dar ênfase nesse segundo tempo do Hugo. Que realmente, se a gente vê que as melhores jogadas do Palmeiras saíram tudo pelo lado esquerdo e tudo com base no Estevão, na individualidade dele, e o cara não jogou nada no segundo tempo e não conseguiu criar jogadas, passa muito pelo Hugo, 6,5 pra ele. José Martínez. Que partida do José Martínez. Acompanha a maioria dos caras que no primeiro tempo estavam um pouco abaixo, com a bola no pé, marcando mais uma vez bem, mas com a bola no pé errando demais além da conta. Assim como o resto do time, o próprio Alex Santana que a gente vai falar, o Hugo, o Félix Torres, a saída de bola do Corinthians não funcionava porque passava por esses caras. Mas em marcação, estava excelente. E o segundo tempo do senhor José Martínez é assustador o que ele joga de bola. E considerando que ele sentiu sim a coxa. Ele estava bastante tempo se questionando ali, colocando a mão, parando, alongando. Deu para ver que ele estava no sacrifício e jogou como tem que jogar. Ele é um cara baixo, é um cara magro, mas que na força da vontade, na correria e na raça, ele destoa muito dos outros, mano. Pra mim, ele é titular absoluto do Corinthians, considerando principalmente que a gente não tem o Rian. Porque ele é esse cara. Ele é o cara que pode, que nem um maluco, correndo que nem um doido, do começo ao fim do jogo, rouba bolas importantes pro Corinthians, como foi hoje. Ele rouba a bola do segundo gol. Ele vai pra cima do Richard Rios, que tá dormindo na jogada, ganha a bola, tudo bem, a bola baixa na cara dele, mas ele vai pra roubada. Ele que puxa o contra-ataque pro Garro, que toca pro Yuri, que faz o gol. Então, mano, a nota do José Martínez é altíssima. Eu vou com nota 9 junto com o Mateuzinho, porque realmente o segundo tempo do José Martínez é espetacular. E se a gente não sofreu, passa muito, mas muito por ele. Eu vou até aumentar. Eu vou de 9,5 pro José Martínez. Para mim fez uma partidaça, cara. Partidaça. Concordo com tudo que você falou, assina embaixo. No segundo gol ele é monstruoso, porque ele rouba a bola, vai brigar, consegue ganhar uma disputa com um cara que, na teoria, é mais forte que ele, e tem mais imposição física, tem mais altura, que é o Richard Rios, e liga o contra-ataque do Corinthians para matar o jogo. Aquele gol ali tem muito mérito do Garro, tem muito mérito do Yuri, mas também, sei lá, 50% na conta do José Martínez, que é um volante. O José Martínez é engraçado, porque tecnicamente ele é muito fraco, mas ele é um jogador para esse tipo de jogo. Porque nesse tipo de jogo, ele vai matar todo mundo, ele vai quebrar a perna de todo mundo, ele vai correr que nem um animal, ele vai se doar que nem um desgraçado. E foi isso que ele fez hoje. Ele representou o espírito Corinthians dentro de campo, 9,5 pro José Martínez, que eu contesto às vezes, mas a verdade é que o Corinthians piora sem ele na marcação. Então, José Martínez 9,5. O Alex Santana eu não gostei, não achei que fez um bom jogo, eu esperava mais do Alex, até por uma sequência boa. O Alex Santana contra o Racing, cara, não teve muito destaque porque ninguém entrou bem naquele jogo. Mas contra, por exemplo, o Cuiabá, ele jogou bem. Contra o Racing, ele perde aquele gol cara a cara no jogo da ida, mas ele entra bem no jogo. Então eu tinha uma expectativa que o Alex Santana fosse dominar o meio campo, impor a sua força física, iria ser um cara que chegasse mais à frente também para poder finalizar, para poder ajudar na construção de jogadas. E eu senti ele muito nervoso e muito sumido. Ofensivamente, para mim, participou pouquíssimo do jogo, pouquíssimo. E defensivamente, ele perde aquela bola no começo do jogo, que ele vai muito mal naquele lance, e ele não entrega muito em questão de intensidade, em questão de força. Para mim, parecia ser um cara um pouco desconectado do jogo. Não acabou prejudicando? Não acabou. Mas eu achei ele meio desconexo. Então, eu vou ficar com uma nota 5,5. Eu vou com nota 6. Eu também acho que ele estava muito apagado na partida. E, cara, o que mais me tirou do sério foi que o Alex Santana, ele era o cara, quando o Corinthians jogava um futebol muito reativo, quando estava começando a melhorar,
O Alex Santana era o cara que pegava essa bola, levantava a cabeça e ia pra cima. Em uma condição de bola, deixava 1-2 pra trás e soltava um bom passe. Ou olhava rápido pro ataque e soltava o passe. Como a gente ganhou do Bahia, ele puxou o contra-ataque e ele lançou lá pra frente. Pra mim, hoje, o Alex Santana foi o cara que, ao invés de levantar a cabeça na hora que ele pega a bola, ele olha pra trás. O primeiro instinto desse é ele. Eu achei que ele tava com medo de errar, pô. O primeiro erro dele é com 20 segundos de jogo, porque eu acho que foi por excesso de confiança ali, pra vocês verem como é contraditório. Com 20 segundos de jogo, eu acho que por excesso de confiança, ele foi tentar driblar e perdeu a bola, quase cede o gol pro Palmeiras, e o resto do jogo ele passou apavorado, pô. Ele tava com medo de levantar a cabeça e tentar uma jogada um pouco mais arriscada. Ele ia na segurança, sempre tocava pra trás ou tentava proteger a bola ou algo assim. Mas também achei uma partida muito apagada e muito abaixo do que a gente espera do Alex Santana, principalmente com ele recebendo uma oportunidade como titular. Vamos falar de Rodrigo Garro, o melhor jogador do Corinthians em 2024. O cara que a gente fala que em uma bola pode resolver. Em uma bola hoje, resolveu. O Garro ele não vinha fazendo uma puta partida até aquele momento, até o momento do primeiro gol dele, do primeiro gol da partida do gol dele. Ele tava tentando, ele corria, ele tentava buscar, às vezes sofreu uma falta para tentar deixar o Corinthians um pouco mais perto do ataque, ele tentava uma tabela, uma aproximação, mas o jogo do Corinthians não tava fluindo no primeiro tempo. A gente já falou isso aqui, vocês assistiram o jogo, vocês sabem. Mas a bola que chega no pé dele, para ele finalizar, para ele resolver, para ele fazer alguma coisa diferente, ele faz. Olha o ângulo de trás da câmera, quando ele chuta. Cara, o chute dele é perfeito. Ele pega de primeiro um chute difícil que tem Deus e o mundo na frente dele e ele encaixa a bola no canto indefensável pro Everton. Puta que pariu, que delícia. Depois, o resto do jogo, do primeiro tempo, ele começa a aparecer um pouco mais, buscar mais tabela, mas estava jogando um pouco distante do resto dos jogadores. Mas é assim, tentava puxar o contra-ataque pro Yuri ou até pro Memphis. E o segundo tempo do Garro é excelente. Se o Corinthians cresceu, o Garro cresceu junto. Começou a aparecer mais, começou a puxar mais contra-ataque. Não à toa deu assistência pro gol do Yuri Alberto, que a bola saiu um pouco longa, mas ele deu assistência. Se o Everton fez besteira na jogada, é porque o passe do Garro foi venenoso. E conseguiu deixar o Yuri em condição de finalizar e fazer o gol. E o segundo tempo dele inteiro é de muita briga, é de muita luta, é de passes um pouco mais arriscados e bons passes, é de puxar uma falta ou outra. Então, cara, que partida do Garro, é outro que vai levar 10 hoje. Vai levar 10. Vai levar 10, merece levar 10, porque foi um cara que a gente ficou muito triste pelo que aconteceu contra o Racing. A gente ficou puto pra caramba com ele, mas é um jogador que ele merece muito mais gratidão e merece muito mais o nosso carinho, o nosso amor, do que qualquer outro tipo de mensagem de ódio. Porque é um jogador extremamente diferenciado, concordo, melhor jogador do Corinthians em 2024, e ele é um cara que ele se mata pelo Corinthians, mano. Ele se mata. Ele fez o gol, a primeira reação dele foi pedir desculpa pra torcida pelo que aconteceu na quinta-feira contra o Racing. Levantou a mãozinha assim pedindo desculpa. Que jogador que faz isso? Todo mundo lembra, o Rodrigo Garro, quando que o Corinthians estava mal, passando esquema de vai de bet, sendo eliminado, uma porrada de coisa acontecendo, ele foi o único cara que se pronunciou, foi o único cara que deu a cara a tapa pra defender a torcida, um cara que chegou esse ano, que nem brasileiro que nem corintiano. Sim, ele pode estar virando corintiano, mas obviamente ele não é corintiano de infância, não tem sentimento como outros jogadores têm. E é um cara que ele faz tudo, mano. O Rodrigo Garro faz tudo. Ele pode ter se precipitado no lance, eu acho que o primeiro tempo antes do gol, não acho que ele estava mal, mas acho que ele estava um pouco precipitado, porque pra mim ele tem um pouco de dificuldade às vezes de acalmar, botar a bola no chão e soltar essa bola. Ele solta muito rápido, quer se livrar rápido dessa bola e muitas vezes não dá certo, mas o gol dele é um golaço. É um jogador que, se a gente teve duas alegrias em clássicos esse ano, que foi empatar com o Palmeiras daquele jeito e ganhar do Palmeiras agora, as duas estão na conta dele. Claro, está na conta de mais um ou outro personagem, mas é principalmente na conta do Rodrigo Garro. Deu uma assistência, que tudo bem, tem a falha do Everton, mas deu assistência pro Yuri Alberto e ele se matou, mano. Se matou. Aos 45 do segundo tempo, um camisa 10, você não vê um camisa 10 fazendo isso. O cara dando um pique para pegar uma bola lá na bandeirinha de escanteio do outro lado. Uma bola morta que ele consegue pegar. O que sofreu de falta, o que roubou de bola, o que ganhou de lateral, o que ganhou de jogada pro Corinthians do Rodrigo Garro hoje, não tá escrito, mano. Não tá escrito. Nota 10, importantíssimo pra mim, o cara do Corinthians na noite de hoje. Memphis Depay, o mais apagado pra mim do time titular. Não vai ter a pior nota pra mim, porque o Félix comprometeu em momentos do jogo, assim como o Hugo, mas ele foi apagado, cara. O Memphis, a grande verdade é que ele não conseguiu se desvencilhar da marcação do Palmeiras, que é bem verdade que tem ótimos zagueiros e tem ótimos marcadores, e eu acho que até por não ter a característica de fazer um pivô e também por não estar 100% fisicamente,
o Memphis acabou que não sobrou na partida de hoje. Conseguiu um ou outro passe, cavar uma ou outra falta, mas é pouco para o jogador que a gente espera, muito sumido no jogo. Vou fechar com uma nota 5,5, a mesma que eu dei para Alex Santana. Bastante sumido, mas os momentos que me agradou foi quando ele chegou perto do Yuri para fazer uma tabela ou outra, tanto que ele consegue deixar o Yuri em profundidade em uma oportunidade, mas também sumido, mas eu acho que também tem a ver com a estratégia do Corinthians no jogo. Eu posso estar muito louco achando isso, mas eu acho que o Corinthians buscou muito o Yuri hoje. Em lançamentos de lá de trás, todas essas bolas de chutão eram todas buscando sempre o Yuri. Eu acho que talvez tenha sido a estratégia do Corinthians. Colocar o Memphis em um lado um pouco mais para puxar essa marcação e buscar o Yuri mais vezes. Talvez por isso ele tenha sido um pouco mais apagado. Só que, dito isso, ele não apareceu para jogar. Os momentos que a gente pode destacar dele são muito poucos. Obviamente ele não fez cagada, então não vai ter uma nota tão baixa como o Alex Santana, o Hugo, o Félix Torres, mas sumido, pô. Sumido. A gente espera muito mais do Memphis por tudo que ele representa. Eu vou deixar ele com nota 6. Yuri Alberto, mais uma partida de muita entrega. Mais uma partida onde ele marca gol, onde ele marca um gol importantíssimo pelo Corinthians, ainda não tinha marcado contra o Palmeiras. Ele marcou esse ano no Paulista. Marcou esse ano, verdade. Não tinha marcado em Itaquera ainda contra o Palmeiras. Ele que está no Corinthians desde 2022 ainda não tinha vencido o Palmeiras. E que bom que ele foi um personagem importante pro jogo de hoje para vencer, porque ele merecia demais, mano. Chegou a 25 gols pelo Corinthians nesse ano. O último jogador a fazer 25 gols pelo Corinthians em um ano tinha sido o Jô, de 2017, melhor jogador do Brasil. Olha o tamanho do que o Yuri tá fazendo, num time que tava brigando contra rebaixamento. É muito grande e esse momento que ele vive é mais importante ainda por tudo que a gente vem passando. Pela Sul-Americana que ele fez, que ele merecia, pela declaração que ele deu, que ele foi lá na entrevista falar que o quanto ele queria, a gente sentiu a derrota, a gente viu que ele estava sentindo junto com a gente. E hoje, quando o Corinthians vence, a gente sente que o Yuri sentiu a mesma coisa que a gente, a mesma euforia de ter vencido. Então, cara, é muito foda pensar nisso. Falando da partida dele em si, correu muito, lutou muito, conseguiu achar os espaços, saiu em profundidade para poder participar de jogadas de ataque, jogadas claras, algumas vezes, e foi bem nessas ocasiões. A única que ele foi mal, que foi a que ele perdeu, que ele de fato estava impedido, que foi a que ele tentou a cavadinha, foi a que ele errou. O resto, ele recebeu aquela bola do Mateuzinho, fez o que tinha que fazer, chutou de esquerda, chutou forte, o Everton pegou. Na outra, que ele saiu também no final do primeiro tempo, chutou bem, chutou forte, o Everton pegou. E na outra ele foi, acreditou até o final, finalizou e fez o gol. Saiu de campo só porque estava morto. Deu pra ver que o Yuri estava exausto, ele não ia conseguir continuar. Porque ele de fato se doou o jogo inteiro e é um dos caras que mais mereceu essa vitória hoje. Deixar o Yuri com 9,5. Deixar o Yuri com nota 9. Fez uma partidaça. Eu descontei um pouquinho, porque eu acho que as duas tomadas de decisão dele... Tudo bem que o Everton fez uma boa defesa naquela primeira, mas são 2 gols que, por mais que um Everton foi bem e outro estava impedido, 2 gols que tem que fazer, cara. Ainda mais um jogo contra o Palmeiras. A gente sabe como os detalhes são importantes num clássico, num derby, num jogo como esse. Então são momentos que ele tem que fazer, não dá pra perder. Mas ele foi resiliente, fez o gol, o segundo gol do Corinthians da partida, que ele foi muito bem para entender a leitura, entender a jogada, e a velocidade que ele tem é muito diferenciada para um centroavante. E é muito bizarro ver como que a temporada do Yuri mudou. Eu lembro que no jogo contra o Fortaleza, que o Yuri volta de lesão, perde gol, Pedro Raul perde gol, a conversa era, Yuri Alberto não dá mais, o Corinthians tem que buscar um novo 9, e tinha a conversa do Yuri se transferir para a Inglaterra. Chegou a ter negociações, o Yuri Alberto chegou a falar que queria ir, e do nada, cara, de meses, 2 meses, 3 meses no máximo, de lá para cá, Yuri Alberto, artilheiro e possível melhor jogador da Sul-Americana, 25 gols no ano, que nem você falou, igualando a marca do jogo, e podendo chegar numa artilharia de Brasileirão. Dá pra chegar. São 3 gols. Tá 2 gols. 2 gols. 2 gols que separam o Yuri Alberto. Na fase que ele tá, e ainda mais com os concorrentes, que um é o Estevão, que é muito bom jogador, é moleque, e outro é o Pedro, que tá lesionado. Dá pra buscar, cara. O Yuri Alberto consegue buscar isso. Então pode ser um ano mágico pro Yuri que ninguém imaginava, que ninguém esperava. E se o Corinthians tivesse vencido alguma coisa, ele teria se consolidado e ele merecia, porque é um jogador que, pelo ano que está fazendo, merecia ficar eternizado por todos esses números e por todas essas lutas, determinações que ele sempre tem. Vou fechar com nota 9 pro Yuri, só descontar um pouquinho por esses 2 gols, mas mais uma vez, importantíssimo para a vitória do Corinthians. Puxando pro banco de reservas, o primeiro que entra, o Ranieri, que entra no intervalo, no lugar do André Ramalho, para mim não compromete.
Eu só fiquei meio pá com uma jogada que ele tenta sair em velocidade e ele perde a bola 2 vezes, mas ele consegue recuperar nas 2 vezes e sofrer a falta. Do resto, achei uma partida segura, marcou bem, teve 2 lances individuais contra o Estevão e conseguiu roubar a bola. Não deu nenhum tipo de preocupação para a cabeça do torcedor, eu fechei com uma nota 7 pro Ranieri. Nota 7. Gostei da entrada do Ranieri, entrou bem, entrou intenso e entrou fazendo os desarmes que a gente espera que o Ranieri faça, que ele vinha fazendo no primeiro semestre. Então, pelo menos é uma pequena amostra do antigo Ranieri, que fez um belo derby no primeiro semestre contra o Palmeiras no Campeonato Paulista e fez um bom derby hoje também, saindo do banco. E vai lembrar que ele puxou contra-ataque. Ele puxa contra-ataque e ele acaba, na minha opinião, demorando para tocar a bola pro Romero, mas não perde mérito de ter puxado o contra-ataque. Depois dele entra o Carrijo, que para mim entrou bem no jogo, entrou marcando, participando do ataque também, sendo importante para aprender um pouco mais a bola, porque se o Corinthians estava muitas vezes rifando a bola, não sabendo o que fazer com ela, o Carrilho deu um pouco mais de lucidez. Vou deixar com nota 7 também. Deixar com 7,5, porque achei que entrou bem, assim como o Ranieri, mas participou mais. Participou mais do jogo, das construções, fechou bem. Eu estava bem pertinho ali da lateral direita do Corinthians no segundo tempo, então eu consegui ver o Carrilho fechando bem, principalmente esse lado junto com o Mateuzinho. Que se o Dudu não conseguiu criar, o Vanderlan, o Caio Paulista, enfim, quem jogou, foi muito por mérito de quem estava ali marcando, de Mateuzinho, e depois do Carrilho que ajudou nessa dobra, ajudou nessa marcação e foi muito bem. Quem entra também depois do segundo tempo? Entra o Bidon, gostei da partida do Bidon, até conseguiu um cartão amarelo para os caras, entra brigando pelas bolas, cavando falta, até meio uma maneira um pouco provocativa para ver se consegue descontrolar os jogadores adversários, e eu acho que isso é importante ter dentro de uma partida como essa. Gostei do jogo do Bidon, vou fechar com nota 7, achei que entrou bem. Vou assinar embaixo de tudo que você falou, nota 7. Entrou bem no jogo também. Bidu, que parecia ser uma substituição tardia, porque quando vai pro intervalo é a nossa primeira impressão de que, não dá mais fora que ele já tá amarelado, para marcar o Estevão vai ser um inferno, a chance dele ser expulso é grande, mas o Bidu entrou tarde, entrou relativamente bem e o Hugo seguiu seguro. Então a lateral do Corinthians no segundo tempo não foi um problema, o Bidu ele entra, se não me engano, o Estevão tinha acabado de sair, então você acha que o cara que entrou agora vai fazer uma fumaça ali nas costas dele, mas não, o Bidu se portou muito bem. Foi importante também para puxar contra-ataque em alguns momentos, prender a bola um pouco mais no ataque, nota 7 também pro Bidu. Cara, eu vou fechar com 6,5, só porque entrou depois. Não teve todo o tempo de participação, mas concordo com o que você falou, entrou bem. Entrou fazendo o que tinha que fazer. E pra finalizar, Romero. Cara, aquela última finalização dele ali, eu confesso que eu fiquei um pouco chateado, que eu falei, dá pra meter aquela bola no gol, tá ligado? Se a gente ganha de 3 ia ser tão legal. Finalização meio... Não era pro Romero finalizar daquele Chutou jeito. nas coxas, né? Chutou mal. Mas do resto, ele ganhou uma bola de cabeça, fez uma sombra ali, uma pressão. Partida ok, nota 6. Cara, quando o Ramon tava chamando ali, eu tava bem atrás do banco do Corinthians, deu pra ver que ele tava conversando muito com o Romero e com o Thales. Como, vocês vão entrar no jogo, algum de vocês pelo menos, e dando instrução. Quando ele chama o Romero, eu não entendo. Porque o Corinthians tava jogando muito com a bola longa e, o Thales é muito mais alto que o Romero, é mais rápido pra puxar um contra-ataque. Mas o Romero saiu bem. Com o Gustavo Gomes, principalmente, que é conterrâneo dele, inclusive, ele brigou de cabeça e em algumas ele ganhou, pelo menos incomodou. O Romero não entrou mal. Eu achei que o Thales poderia ser uma melhor escolha, só que o Romero entrou e não entrou mal no jogo. Vou deixar ele com nota 6,5 também. E o Ramon e o Emiliano, cara, eu gostei da estratégia dos 3 zagueiros. Ela não funcionou hoje. Mas quando eu vi os 3 zagueiros, eu gostei, porque eu achei que a gente abriu mão dos 3 zagueiros muito rápido, porque desde que o Corinthians ganha do Fortaleza na Sul-Americana com 3 volantes, o Ramon começa a insistir com esse esquema e ele não estava funcionando. Hoje a gente arriscou com 3 zagueiros, o time não estava fluindo bem, mas eu acho que passa muito também pela forma que o Corinthians estava jogando, tentando sair jogando além da conta, e os jogadores não estavam conseguindo entregar isso. Então o Hugo, Alex Santana, Martinez, Félix Torres, eu acho que são os responsáveis por essa tática não ter funcionado no primeiro tempo. No segundo tempo ele muda, o time melhora e a gente vence um clássico contra o maior rival de maneira contundente e de uma forma que deixa a gente cada vez mais longe da zona do rebaixamento, graças a Deus. Hoje o Ramon vai ficar com 8,5. 8,5 também, concordo. Na teoria eu também gosto dos 3 zagueiros para jogos difíceis. Mas é o que você falou, claramente nesse primeiro tempo aí não estava dando nada certo. O Corinthians sofreu um apavoro. Eu só não vou dar 10, 9,5 pro Ramon, porque de fato o primeiro tempo... Vamos ser sinceros, não foi justo o Corinthians sair vencedor. Não foi justo. O Corinthians,
ele não teve o número maior de posse de bola, de chances criadas, de finalização do que o Palmeiras. O Palmeiras jogou mais futebol no primeiro tempo. Então, por isso, a minha nota pro Ramon cai. Mas ganhou um derby. E um dos derbys mais importantes possíveis. Então, cara, não tem como também dar uma nota baixa. E ele foi bem nas substituições. Isso a gente tem que ressaltar. Foi bem. O time continuou encorpado e quando o Ranieri melhorou. Então, nota 8,5 pro Ramon e pro Emiliano, que salvam as suas cabeças, né? Estavam ali meio que balançando, já cogitando possibilidade aí do Corinthians sondando o Luiz Castro, sondando outros treinadores. E eles parecem que vão ficar no cargo e merecem ficar depois do jogo de hoje, porque o que eles fizeram hoje, o Corinthians ficou 3 anos sem fazer. Vamos para a nota dos membros. Se você também quer aparecer aqui no pós-jogo, seja membro aqui do canal, que você entra no grupo de WhatsApp e pode mandar a nota que a gente vai falar aqui no vídeo. Quem mandou para a gente é o Matheus Bressan, nosso membro que está lá no grupo. Vamos lá. Hugo, nota 9, um dos responsáveis pela vitória e hoje fechou o gol e foi seguro com os pés. O outro Hugo, lateral, 7,5, fez o que foi solicitado, anulou o atleta Estevão. Segundo tempo, né? Félix Torres, 7, sofreu com o Estevão, mas conseguiu anular. Gustavo Henrique, 7,5, nosso titã da zaga. André Ramalho, 8,5, jogou 45 minutos sérios, o que a gente espera dele. Inclusive, a gente tem que ver, né, como tá a situação dele, porque ele saiu por lesão, tava se queixando ali de uma questão na coxa, vamos ver se ele tá de boa pra jogar contra o Vitória. Mateuzinho, nota 8, consciente no passe decisivo pro Garro e bem na defesa. Martínez, 8,5, genial nos desarmes, compensou os 3 do ataque. Compensou mesmo. Alex Santana, 8, vai abrir um açougue junto com o Martínez, que isso. Cara, eu não achei essa parte do Alex Santana, mas hoje vale tudo. Garro, 10, jogou como o Garro que a gente conhece, por isso é sempre cobrado, já é pai dos porcos. Memphis, 6,5, acelerou alguns contra-ataques, mas parecia um pouco abaixo fisicamente. Yuri, 9, mais um que se torna pai dos porcos, incrível a velocidade dele. Substituições, Ranieri, 8, não deixou cair o nível, ficou com liberdade para jogar na zaga e no meio. Carrilho, 7,5, entrou ligadaço no jogo. Bidon, 7, entrou e jogou sério. Romero, 7, prendeu a bola e deu até chapéu, verdade, a gente esqueceu de mencionar isso. Verdade. E Bidon, nota 7, jogou sério também. Ramon Emiliano, nota 9, quando necessário tem que ser elogiado. Entrou com proposta defensiva, poderia ter dado errado pelo que foi o primeiro tempo, mas soube fazer as trocas e o time se comportou como se deve em um clássico. Perfeito, mano. Análise perfeita do Ramon Emiliano Dias. Eu não gostei tanto do Alex Santana, é um outro detalhe, do Félix Torres. É um outro detalhe, eu concordo muito com o que o Matheus disse, porque, cara, hoje o sentimento é esse, velho. É nota alta pra todo mundo, é felicidade com todo mundo. A gente ganhou porcada, velho. Porra, mano. Porra. É 10 pra todo mundo, porra. Um gol pra cada Mundial do Corinthians, um gol pra cada rebaixamento do Palmeiras. Se você Nunca gostou será. do pós-jogo, deixe seu like aqui, dá seu comentário aí também do que você achou da partida. Seja membro aqui do canal, se inscreve, acompanha a gente nas outras redes sociais. Tamo junto e vai Corinthians, caralho. Chora porco, vai Corinthians.